Ouça agora uma palavra com o pastor Roberto Sardinha. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Quero trazer uma palavra para a amada igreja, que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. O título da mensagem é: tome posse do reino pela fé. Repita comigo, igreja: tome posse do reino pela fé. Amém? Glória a Deus, igreja. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, para você crer na salvação, não vem de você mesmo. Isso aí foi Deus que colocou no seu coração. É dom de Deus, foi Deus que deu. Amém? Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso está na parede aqui da igreja, para quando você entrar, já ver logo isso aqui, logo de cara. No versículo 10 está escrito assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Você foi criado para mais obras ou boas obras? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, igreja. Essas obras Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nessas obras. Glória a Deus, igreja. Eu declaro você andando nessas obras boas que Deus preparou para você. Pastor, como é que eu faço isso? Tomando posse do reino, andando no Espírito. Glória a Deus, igreja. Amém? Eu declaro todos aqui andando no Espírito. Diga: eu recebo essa palavra. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos enganosos da carne. Amém? Efésios 2,8 diz então que nós somos salvos pela graça. Não é por nenhuma outra coisa, é pela graça. Pastor, o que é graça? Graça é um pacto, é uma aliança. Pacto e aliança é a mesma coisa. Graça é um pacto, é uma aliança. Glória a Deus, igreja. Então, você está nesse novo pacto. Por isso o nome da igreja, Igreja Novo Pacto. Anunciando o quê? A graça de Deus. Amém? Você está nesse novo pacto, nessa nova aliança, para você andar nos planos de Deus, você andar naquilo que Deus tem preparado para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Você andar no novo pacto. Declaro você, abençoado, vivendo então isso. Glória a Deus, igreja. Nosso Deus é Deus de pactos. Diga comigo, igreja: nosso Deus é um Deus de pactos. É um Deus de aliança. Glória a Deus, igreja. Então ele fez essa nova aliança. Qual é o nome da antiga aliança? A lei. A lei que veio através de Moisés. Glória a Deus, igreja. E era para os judeus. A graça veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. E é para nós, estrangeiros, em relação ao povo judeu. Nós, gentios. Você sabia que você é gentio? Nós somos gentios. O que é gentio, pastor? Todo aquele que não é judeu é gentio. Quem não é gentio é judeu. Todo aquele que não faz parte do povo judeu, do povo de Israel. Amém, igreja? Porque em Cristo Jesus é revelado que os gentios também são participantes da glória de Deus. Não é só o povo judeu, não. Amém, igreja? Fala para o teu irmão: meu irmão, você é participante da glória de Deus. Amém? E Deus nos predestinou para nós sermos iguais a Jesus. Pastor, igual a Jesus de Nazaré, carregando a cruz, com a coroa de espinhos, sofrendo, anunciando que o reino estava próximo? Não. Não é Jesus desse tempo. Esse tempo passou. Repita comigo, igreja: esse tempo passou. Amém? Você é predestinado para ser igual ao ressuscitado, ao glorificado, ao dos dias atuais,
Atualmente é Jesus de Nazaré andando sobre a terra? Atualmente ele está morto ou está vivo? Por quantos dias ele ficou morto? 3 dias. E hoje ele está morto ou vivo? Ele vai continuar vivo por quanto tempo? Ele reina sobre nós, ele é o nosso rei. Vamos dar uma salva de palmas para ele? Amém? Glória a Deus. O aniversário da Igreja Novo Pacto é hoje. Nós não poderíamos estar comemorando em outra data, tem que ser na data de hoje. Glória a Deus, igreja. O erro que nossos irmãos cometem, nossos irmãos cristãos também, o erro que eles cometem é o erro de cronologia. Eles estão vivendo como se estivessem no tempo de Jesus de Nazaré, no tempo de Moisés. Amém, igreja? E nós não estamos mais nesse tempo. Nós somos predestinados para sermos iguais ao ressuscitado e deixar o que ficou para trás. Jesus de Nazaré passou, Moisés passou, agora é o tempo da graça, agora é o tempo do ressuscitado. E Deus te predestinou, a palavra já diz, predestinou, quer dizer, destinou antes. Deus te predestinou para ser igual a Jesus hoje, como ele está hoje. Isso está escrito na Bíblia, não é invenção da Igreja Novo Pacto, não. Amém, igreja? Vou mostrar para você na Bíblia. Vai lá em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas coisas cooperam para o nosso bem? Todas as coisas. Pastor, aquilo que aconteceu comigo outro dia foi tão ruim, colaborou para o meu bem? De alguma forma, colaborou para o seu bem, porque a palavra de Deus não pode falhar. A palavra de Deus é verdadeira, diga glória a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu o quê? Diga assim, igreja, Deus tem propósito comigo. Amém, igreja? Deus tem um plano, tem um propósito com a sua vida. Então diga assim, igreja, eu sou precioso para Deus. Você é importante para Deus. Amém? Sua vida não é uma coisa qualquer, não. Sua vida, ela é um plano de Deus. Glória a Deus, igreja. Amém? E Deus vai te conservar com vida para que esse plano se cumpra. Diga glória a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão, quer dizer, antes, aos que de antemão conheceu, Deus te conheceu quando? Desde antes da fundação do mundo. Desde antes de você nascer, Deus já te conhecia. Diga glória a Deus. Pastor, Deus me conhecia antes de eu nascer? É, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Amém, igreja? Glória a Deus. Aos que de antemão conheceu, também o quê? Os predestinou. Diga, eu sou predestinado. Por isso que é pela graça. Glória a Deus, igreja. Os predestinou. Para quê? Para ir para o inferno? O que está escrito aí? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Glória a Deus, igreja. Diga assim, igreja, eu sou predestinado para ser igual a Jesus. Glória a Deus, igreja. Você é predestinado para ser igual a Ele. Amém? Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Primogênito é o primeiro filho. Glória a Deus, igreja. Diga assim, igreja, Jesus é meu irmão mais velho. Glória a Deus, igreja. Eu declaro você pedindo conselho para o irmão mais velho. Quando, às vezes, o menininho na escola, né? Ele enfrenta os valentões da escola. Os valentões da escola nem tocam no menininho. Aí ninguém entende. Como é que esse menininho fraquinho, franzino, encara os valentões da escola? É que o menininho franzino, ele tem um irmão forte pra caramba. Aí todo mundo tem medo dele. Sabe quem é o seu irmão mais velho? Jesus, o Rei da Glória. Diga graças a Deus. Amém, igreja? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus, igreja.
Quem é o primeiro da ressurreição? Jesus. E você também é predestinado para também você ressurgir e viver para sempre com Ele no céu. Diga a glória a Deus. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você não está aqui nessa manhã? Quem te chamou? Pastor, foi o Joãozinho que me convidou para estar aqui hoje. Não, estou dizendo o chamado de Deus. Glória a Deus, igreja. Quem te chamou? Diga, foi Deus. Amém? Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também o quê? Justificou. Quando que Jesus te justificou? Diga comigo, igreja, lá na cruz. Amém? Ele derramou o sangue dele para que você fosse justificado. Não era assim na lei, no tempo da lei? Como é que as pessoas eram justificadas dos seus pecados no tempo da lei? Com derramamento de sangue, não era? Mas era sangue de Jesus? Era sangue de touro e de bode, de ovelha, de bezerro, de pombinha. Amém, igreja? E o sangue que você foi justificado não é sangue de touro e bode, é sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sacrifício perfeito feito em seu favor. Diga, eu estou justificado. A Bíblia está dizendo que todos a quem Ele chamou, e você foi chamado, você está aqui hoje, glória a Deus, igreja, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Pastor, eu estou glorificado? Está, igreja. Mas como, pastor? Não estou vendo nada de diferente em mim, não estou brilhando. Está dentro de você. É no Espírito, igreja. Amém? O Espírito do Senhor está unido ao seu Espírito. Se tornaram um só. Por isso você é poderoso. Por isso você é especial. Por isso você é salvo para sempre. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Pastor, então eu vou ser igual a Jesus, estou glorificado junto com Ele? Sim, igreja, nós não estamos falando do Nazareno. O tempo do Nazareno passou. Hoje não é o tempo do Nazareno. Hoje é o tempo do glorificado, do ressuscitado. Amém? Quando Jesus de Nazaré, quando ele era o Nazareno ainda, andando aqui sobre a terra, ele deu uma amostra grátis para os discípulos. Você sabia disso, igreja? Ali, Jesus de Nazaré, ele mostrou para os discípulos o futuro, como ele seria no futuro. Você quer ver comigo? Vá lá em Mateus, capítulo 17, versículo 1. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi o quê? Transfigurado. A figura de Jesus mudou naquele momento. Naquele momento ele não apareceu como Jesus de Nazaré. Naquele momento ele apareceu como o Cristo glorificado. Amém, igreja? Ele se transfigurou diante dos discípulos. Veja aí o versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Isso é Jesus de Nazaré? Não. Jesus de Nazaré andava para cima e para baixo, ninguém via o sol dele brilhando como o sol, ninguém via o rosto dele brilhando como o sol, ninguém via a veste dele brilhando como luz, não. Amém, igreja? Glória a Deus. Eles viam ele como filho do homem somente. Ele não era chamado filho do homem? Amém? Viam ele na forma humana somente. Glória a Deus, igreja. Mas aqui no alto do monte, os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam vendo ele não como Jesus de Nazaré, estavam vendo ele como o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado. Amém, igreja? Apesar dele não ter ressuscitado ainda. Jesus estava dando uma amostra grátis do futuro. Glória a Deus, igreja. Jesus estava mostrando para eles como seria o futuro. Amém? Como ele estaria depois de glorificado. E nós junto com ele. Glória a Deus, igreja. Pastor, mas eu continuo olhando aqui para a minha pele, para o meu corpo, não estou vendo esse brilho. Mais uma vez eu repito, está dentro de você, igreja. Não é carne, não é matéria, é espírito e verdade. Diga glória a Deus. Versículo 3. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Quem está gostando de estar aqui nessa manhã?
Pedro, Tiago e João, Pedro estava dizendo que era bom estar ali, porque estavam no ambiente espiritual. Quem está achando o ambiente aqui nessa manhã espiritual, diga glória a Deus. Você sabe por que o ambiente aqui nessa manhã é espiritual? Porque os santos estão reunidos aqui nessa manhã. Amém, igreja? Você é santo, você é separado para Deus, diga glória a Deus. Eu também, pastor, você também. Esse irmão está do meu lado também, todos nós, diga glória a Deus. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Nessa manhã eu declaro essa nuvem envolvendo a todos aqui, igreja. Amém? E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este quem? Jesus de Nazaré andando pelo mundo? Não. Esse que o rosto está resplandecendo como o sol, que as vestes estão brancas como a luz. Amém, igreja? Este, o ressuscitado, o glorificado, era como ele estava naquele momento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Eu declaro você dando ouvidos ao Cristo que está dentro de você, igreja. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Diga para o teu irmão, seu irmão, se erga e não tema. Levanta a tua cabeça. Glória a Deus, igreja. Pastor, que bom que eu vim aqui hoje, porque antes de eu vir para cá aconteceu uma coisa desagradável. Então, erga a cabeça, não tema, porque Deus é contigo, já deu tudo certo. Versículo 8, então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Diga glória a Deus. É esse Jesus que nós pregamos aqui. Glória a Deus, igreja. É esse o Jesus da igreja Novo Pacto. Não mais o Nazareno. Por isso que a gente não faz mais aquelas coisas antigas que se fazia no tempo de Moisés, no tempo de Jesus de Nazaré, no tempo da lei. Porque nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. O Espírito de Deus está dentro de você. É para tomar posse do reino pela fé. Mas para você tomar posse do reino é necessário que você entenda que o Cristo ressuscitado é que tem que governar a sua vida. Jesus de Nazaré ficou para trás. Amém, igreja? Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. 2 Coríntios 11, 4. O apóstolo Paulo falando para os coríntios, diz assim, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, o que Paulo disse? Outro quê? Outro Jesus. Pastor, mas tem outro Jesus, não é um só? Sim, mas é em tempo diferente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo estava dizendo que entraram pessoas ali na igreja de Corinto para pregar um Jesus diferente do que ele pregava. Amém? O Jesus que nós pregamos aqui não é o Jesus morto, não. Amém, igreja? É o Cristo vivo, ressurreto, que mora dentro de você. Diga glória a Deus. Não é mais Jesus, filho do homem, carne andando pela terra, não. É o Jesus, espírito e verdade. Diga glória a Deus. Prega outro Jesus que não temos pregado. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Amém, igreja? Paulo estava dando uma bronca na igreja, porque a igreja estava aceitando um espírito diferente do que ele pregava. O que Paulo pregava? Repita comigo, a graça de Deus. Amém? E aqueles homens estavam pregando coisa diferente. Glória a Deus, igreja. Estavam fazendo o povo ir para trás. É para você ir para trás? Deus quer que você vá para trás ou para frente? O que Deus tem reservado para você, está lá atrás ou está lá na frente? Então não é para andar para trás, é para andar para frente. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vá lá em Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Paulo falando para os abençoados. Assim, meus irmãos, Paulo falando para os irmãos, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Quem morreu para a lei aqui, diga glória a Deus. Diga assim, eu estou na graça. Amém? Morreste relativamente à lei,
Por meio do corpo de Cristo. Quando ele morreu lá na cruz, você morreu junto com ele. Glória a Deus, igreja. E quando ele ressuscitou, o que aconteceu com você? Ressuscitou também junto com ele. Amém, igreja? Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Que outro? Está escrito aí, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Para pertencer ao ressuscitado. Jesus de Nazaré é passado. Amém, igreja? Veja bem, meu senhor, não pense que tenha dois Jesus, não. É um Jesus só. Glória a Deus, igreja. As palavras de Jesus de Nazaré vão durar para sempre. Ensinamento eterno. Glória a Deus, igreja. Não confunda as coisas. Amém? Mas hoje nós estamos num tempo de maiores e superiores promessas. Estamos no tempo da graça. E eu declaro você entendendo que Jesus não está andando pelo mundo dizendo assim, está próximo o reino de Deus. Não. Jesus hoje está dentro dos seus escolhidos. Não mais como filho do homem, mas em espírito e em verdade. Diga a glória a Deus. Amém? Então nós não pregamos o Nazareno, nós pregamos o ressuscitado. Nós morremos com ele, amém, igreja? Morremos para a lei para pertencermos a outro, para pertencermos àquele que ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Para darmos frutos para Deus. Não dá para dar fruto para Deus se não for através da verdade. Glória a Deus, igreja. E a verdade é o Cristo glorificado, é o Cristo ressuscitado, que fez você também igual a Ele. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vai lá em Hebreus, capítulo 6. Quem está em paz, diga glória a Deus. Sabe por que você está em paz? Porque a graça de Deus traz paz ao nosso coração. Tem alguém aqui nervoso? Agitado? Tem alguém aqui hoje oprimido? Não. Por quê? Porque a palavra da verdade traz paz ao seu coração. Diga a glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte, o que é pôr de parte? É deixar num cantinho. Glória a Deus, igreja. É separar. Amém, igreja? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de quem? De Cristo. Quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? Aquilo que se fazia no tempo de Jesus de Nazaré. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Está dizendo para botar de parte. Amém, igreja? Deixemos-nos levar para o que é? Para o que é o quê? Perfeito. O que é perfeito, igreja? Diga comigo. O Espírito. Amém, igreja? A carne é perfeita? Nenhuma carne aqui é perfeita. Glória a Deus, igreja. O ser humano não é perfeito. Perfeito é o Espírito. Diga glória a Deus. Amém? Deixemos levar para o que é perfeito. Aí já é o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, que em espírito e verdade habita dentro de nós. Diga glória a Deus. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, fazendo tudo de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Eu declaro você jogando fora as obras mortas. Sacrifício não é uma obra morta? Sacrifício não se fazia no tempo da lei? Quem está no tempo da graça, diga glória a Deus. Então nunca mais sacrifique, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Diga glória a Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Amém, igreja? Glória a Deus. Então o velho ficou para trás. Não se coloca vinho novo em odre velho. Amém? Qual é o vinho novo? A graça de Deus. E o odre? O odre somos nós. Amém, igreja? Nós somos os odres. Se nós formos um odre velho, uma mente religiosa, se nós formos apenas religiosos, se nós não formos espirituais, quando vier a palavra da graça vai nos escandalizar. Amém, igreja? Jesus disse, não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão a força do vinho novo vai arrebentar o odre velho. Odre, você sabe, é uma bolsa de couro, onde se colocava vinho. Glória a Deus, igreja. Então, o vinho novo se coloca em odre novo. Aí ambos se conservam, tanto o vinho quanto o odre.
Tanto a doutrina, a palavra, a graça, quanto você. Glória a Deus, igreja. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então vamos deixar o passado para trás, vamos deixar o Nazareno para trás. Glória a Deus, igreja. No meu barquinho está Jesus de Nazaré? Não. Dentro do meu corpo está o Cristo ressuscitado. Glória a Deus, igreja. Jesus de Nazaré é passado, Moisés é passado, Davi é passado, Velho Testamento é velho. Deus te chamou para o novo, diga glória a Deus. Amém? Então deixemos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? Jesus em espírito e verdade dentro de cada um de nós. Eu vou ler o último versículo agora para você. E esse versículo vai trazer revelação para você. Abra lá em Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Jesus respondeu para os fariseus: não vem o reino de Deus com visível aparência. O que é visível aparência? Aquilo que pode se ver, aquilo que pode se tocar, ou seja, matéria. Amém, igreja? O reino de Deus não é matéria. Repita comigo, igreja, o reino de Deus não é matéria. Diga assim, o reino de Deus é espírito e verdade. Amém, igreja? Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Tem endereço o reino de Deus? Hã? É na rua tal, na avenida tal, no estado tal? Não. Nem dirão ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para o nosso Deus. Fala isso para o teu irmão, o reino de Deus está dentro de você, meu irmão. Quem disse? Foi o pastor Roberto Sardinha que inventou da cabeça dele ou eu li a Bíblia para você? Eu li a palavra de Deus para você. Foi Deus que falou através da palavra dele. Amém, igreja? O reino de Deus está dentro de você. Então, abençoado, Jesus de Nazaré já foi. Hoje estamos no tempo do ressuscitado. Você morreu para a lei, para pertencer a outro. Não pertencer mais ao Nazareno. O Nazareno já foi. Glória a Deus, igreja. Hoje ele não é mais o Nazareno. Ele veio nesse mundo para cumprir uma missão. E já cumpriu. Glória a Deus, igreja. Hoje é o tempo do ressuscitado. E eu declaro você, então, reinando em vida. O reino já está estabelecido. Para tomar posse, sabe o que tem que fazer? Sabe qual é a chave? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que acreditar na palavra que você acabou de ouvir aqui agora. Amém? É tomar posse do reino pela fé. Você tem que acreditar na palavra de Deus. O povo de Deus está sofrendo. O povo de Deus muitas vezes está até sendo destruído porque está obedecendo o mandamento de homens. Amém, igreja? Mas eu declaro você tomando posse do reino, obedecendo isso aqui, ó, a palavra de Deus. Quem trouxe sua Bíblia hoje, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para o nosso Deus. Diga mais uma vez para o teu irmão, meu irmão, o reino de Deus está dentro de você. Amém? Ó Deus, hoje é dia de festa, os presentes estão aproveitando a festa. Nós queremos orar também por esses ausentes, ó Deus, que precisam de oração. Ó Deus amado, Deus querido, vai agindo na vida de cada um deles, ó Deus. Sim, Pai. Também quero orar pelas nossas crianças, ó Deus. Que nossas crianças sejam cada vez mais abençoadas. Obrigado pela vida de todos os aniversariantes, ó Deus. Ó Pai amado, Pai querido, que o milagre aconteça na vida de todos, no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amada igreja, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas mais uma vez para o nosso Deus. Quero chamar o seu Tomás aqui à frente, por favor, seu Tomás. O Tomás vai dar um testemunho do quanto ele está feliz na graça de Deus, tudo que essa palavra tem feito na vida dele. O seu Tomás já é conhecido nosso aqui nos testemunhos, né? Ele vai dar mais um testemunho aqui hoje. Bom dia, seu Tomás. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Eu gosto de dar testemunho, primeiro, não é para mim aparecer, tá? Primeiro, para glorificar o nome de Deus,
tá? E segundo, fortalecer a fé dos irmãos, tá? É por isso que eu gosto que aquilo que acontece na minha vida, eu venho em paz para a igreja, tá bom? Eu já estou na graça de Deus há vários anos, eu sou antigo, eu tenho mais de 10 anos na graça de Deus. E o que eu percebi é que às vezes essa graça é tão maravilhosa que você vai se acomodando, né? Você se acomoda na fé. E eu percebi que isso aconteceu comigo. Eu fui me acomodando, comecei a desviar meu coração de Deus, né? Colocando meu coração nas coisas do mundo, na vida financeira, no trabalho, na empresa, na família, né? E nesse último ano, 2016, foi o ano onde Deus testou a minha fé, porque aconteceu de tudo o ano passado. No final do ano, a igreja não estava presente, tinha pouca gente, eu dei um testemunho do que aconteceu no ano de 2016 na minha vida. Foi um ano onde eu passei coisas que eu nunca tinha passado na minha vida. Com 58 anos de idade, foi um ano bastante difícil, em todos os sentidos. Se fosse na lei, eu ia falar que era o demônio que está na minha vida, né? Que o capeta tinha me perseguido. Mas eu percebi que, depois de tudo isso que passou, uma coisa eu percebi, que o meu coração não estava em Deus. Meu coração estava no meu filho, meu coração estava na empresa, meu coração estava no dinheiro, e Deus fez justamente o contrário, Ele tirou tudo de mim. E foi uma lição terrível na minha vida, viu? Porque eu percebi que Deus é ciumento. Ele quer o amor exclusivo para Ele. Amém? Ele quer que o nosso coração esteja 100% nele. E se Ele perceber que o nosso coração está em outra coisa, Ele tira. E Ele tirou de mim. Tá? Tirou meu filho, tirou o dinheiro, tirou a empresa, tirou um monte de negócio, mas não tirou a minha fé. Amém? Até balançar se eu iria sair da igreja, da graça, culpando a graça, culpando o pastor, culpando a igreja, enfim. Um monte de coisa veio no meu coração. Tá? Mas graças a Deus, isso foi bom para a minha vida, isso foi muito bom para a minha fé, isso me fortaleceu. Eu tive um caso muito sério com meu filho, a igreja sabe, boa parte da igreja sabe. Meu filho ficou preso um período. Para quem não sabe, eu fui policial há vários anos. Eu conhecia essa vida do lado de fora, não conhecia internamente. Conheci, é triste, acaba com a família, em todos os sentidos. Acaba a vida da pessoa que está lá dentro. Tá? E a empresa, eu tive uma dificuldade, perdi vários contratos, fiquei numa situação aí difícil o ano inteiro. Situação econômica que eu não tinha passado na minha vida ainda. Enfim, aconteceu de tudo. E a palavra desse homem que está aqui no púlpito, através de Deus, sempre falava, tenha fé, Deus vai mudar. E hoje, novamente, Romanos 8, 28, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Me fortaleceu novamente. Então, no final do ano passado, eu já dei esse testemunho. Voltei a ter meus contratos da empresa, tá? Meu filho saiu em agosto do ano passado, graças a Deus arrumou não, né? Tenho minha nora, está lá com ele lá atrás, tá? Uma mulher de Deus que mudou a vida dele, aquelas coisas que ele fazia, não faz mais, outro coração, tá? E mais uma novidade, eu vou ser vovô mais uma vez. Pela quinta vez, está lá atrás. Amém, amém. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Declaro você, entendendo, amado, que você pode passar pelo deserto, mas você não morre no deserto. Só passa por ele. Glória a Deus, igreja. Porque depois do deserto tem a promessa de Deus na nossa vida. Foi assim com o povo lá de Israel. Foi ou não foi? Eles passaram pelo deserto, mas depois entraram nas promessas de Deus, na terra prometida. Amém, igreja? Então, se você está passando ou passou por um deserto, calma aí. A última palavra vem de Deus. Você pode perder tudo, você não pode perder a sua fé em Deus. Porque Deus é poderoso para virar a mesa. Deus é poderoso para reverter a situação. Jó chegou no fundo do poço, mas depois foi restituído em dobro. E ele disse no final, agora meus olhos te veem. Então declaro você entendendo que tudo vai colaborar para o crescimento da nossa fé. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus.
E Deus tem nos sustentado até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu conheci a palavra da graça em 1997. Já há bastante tempo, né? E antes eu conhecia somente a palavra de lei. Aquela palavra que fala sempre as mesmas coisas. Diabo, pecado, inferno. E tem que fazer campanha, tem que fazer corrente. Até que eu conheci a palavra da graça no ministério, onde ali eu comecei a minha caminhada na graça de Deus. Depois esse ministério se desviou, eu fui para um outro ministério em graça, depois esse ministério também se desviou. Nós então abrimos aqui a Igreja Novo Pacto em 2009, 15 de fevereiro de 2009. Alguns estavam presentes lá nessa data, alguns que se encontram aqui hoje, estavam presentes lá nessa data. E de lá para cá Deus foi acrescentando mais algumas pessoas. Glória a Deus, igreja. E nós estamos aí firmes e fortes, crendo nessa graça, pregando essa graça maravilhosa, que eu creio que faz a diferença. Glória a Deus, igreja. Porque campanha, corrente, não está escrito na Bíblia. Isso foi o homem que inventou. Aqui nós não fazemos nada disso. Jesus disse para Jairo, crê somente e sua filha será salva. Amém, igreja? Ele não mandou Jairo fazer corrente, fazer campanha, nada disso. Então nós também vamos seguir em frente com a graça até o final da nossa vida, se Deus assim permitir. Amém, igreja? O dia de amanhã pertence a Deus, né? Então a gente nunca pode ser presunçoso em dizer, não, nunca vai acontecer, não. O apóstolo Paulo, ele advertiu, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Só que, havendo humildade, Deus vai sempre honrar, porque ele disse que os humildes seriam exaltados e os exaltados seriam humilhados. Então quem se humilha diante de Deus, Deus vai sempre exaltar. Nossa igreja começou simples, humilde, e eu declaro e espero que continue assim até quando Deus quiser, por longos anos. Glória a Deus, igreja. Amém? Eu tenho certeza que você que frequenta aqui, você tem constatado que essa palavra realmente ela traz vida, ela traz força, ela traz paz, porque nós não exaltamos a nenhum outro. Toda a honra, toda a glória é somente para um, para aquele que morreu naquela cruz, que ressuscitou, subiu aos céus e que hoje em espírito e verdade habita dentro dos seus escolhidos. Amém, igreja? E é graças a essa verdade que nós estamos aqui hoje, reinando em vida, reinando sobre os problemas. Se você for humilde para receber essa palavra, eu estava reparando aqui no testemunho aqui do irmão, aqui do seu Tomás, ele passou por momentos difíceis, e naquele momento ali, ele poderia ter sido presunçoso. Amém, igreja? Mas ele foi humilde. Ele disse, Senhor, eu estou passando por um momento difícil, mas eu creio que é para o meu crescimento, eu creio que é para o melhor para a minha vida. Amém, igreja? Geralmente a pessoa diz assim, o que será que está errado? Deve ser o pastor, deve ser o ministério, deve ser a palavra. Não, abençoado, não tem nada de errado. Deus prova os corações. Deus prova os corações e eu declaro você sempre aprovado. Porque a luta pode ser grande, mas com certeza a vitória também é grande. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Começamos em 2009, estamos completando hoje 8 anos de vida, temos a igreja aqui na Lapa, temos também nossa igreja lá em Guarulhos, e com o tempo Deus vai levantando outros homens e mulheres de Deus, para que possamos nos espalhar pelo mundo inteiro. Glória a Deus, igreja. Não para construir império religioso, mas para livrar aqueles que estão sofrendo, porque somente o conhecimento da verdade pode libertar alguém. Jesus não disse, e conhecereis a corrente vos libertará. Ele não disse isso. Ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você que veio aqui hoje, eu declaro o Espírito da graça no seu coração, declaro você se libertando de toda mentira, seja mentira mundana, seja mentira religiosa, não importa. Declaro você se libertando de toda mentira do homem e recebendo a verdade, que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez dar uma salva de palmas para ele. Glória a Deus.
Anote os endereços da sua igreja Novo Pacto. Na Lapa, Rua Williams Pierce, 734, em frente à estação de trem. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. E domingo, às 9 horas da manhã. Em Guarulhos, Avenida Tiradentes, 3908, próximo à Padaria Nevada. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, às 19 horas. E domingo, às 18 horas. Igreja Novo Pacto. Igreja Novo Pacto. Acesse o nosso site www.igrejanovopacto.com.br ou entre em contato conosco através do telefone 2849-4616. É um prazer recebê-lo em nosso ministério. Você é um abençoado de Deus.